Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje a gente vai continuar a maratona do livro A Conquista, Práticas e Aprendizagens de Matemática do 5º ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal, tudo bem? Bom, antes de começar eu tenho um recadinho para te dar, dá só uma olhada. Se você está precisando de reforço escolar para os seus filhos, você precisa conhecer o método Power Kids. Ele foi desenvolvido para crianças de 3 a 12 anos de idade com português e matemática. O método é exclusivo, com gabarito online para você acessar as respostas facilmente. Você vai ter o material completo de alfabetização, o reforço escolar é do 1º ao 7º ano, tem videoaulas dos principais assuntos, tem inglês para crianças de 3 a 8 anos de idade, tem mais de 2.000 atividades com exercícios gabaritados e o pagamento é único, sem mensalidade. Além disso, você tem acesso a apostilas em PDF para baixar e imprimir. Então, tá esperando o quê? Clica aqui embaixo nesse link e compre o método Power Kids por um preço bem baratinho, bem especial para você. Viu só que legal? O método Power Kids é para você e você não precisa nem pagar mensalidade. O pagamento é único e você vai ter o seu reforço escolar. Então, se você quiser saber mais do método Power Kids, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do método Power Kids para você conhecer, ou você também pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, tudo bem? E um outro recadinho é o meu Kawaii. Você já me segue lá no Kawaii? Dá só uma olhada. Oiê, eu sou a Prof. Gabi Castro e tô aqui pra te mostrar o meu Kawaii. Pô, eu sei que você é aluno e tem hora que você fica meio de saquinho cheio de estudar e quer dar assim uma relaxada, né? Então, ó, aqui dentro do meu Kawaii tem vídeos muito divertidos, muito engraçados e que vai fazer você dar aquela relaxada, porque afinal de contas, né, gente, a vida não é só estudar o tempo todo, a gente também precisa se divertir. Então, ó, faz o seguinte, aproveita e clica aqui embaixo no link da descrição e corre lá pro Kawaii que tem um monte de coisa legal. Ah, e aproveita e lá dentro do Kawaii, pô, vê se deixa aquele comentário pra mim, né? Eu quero saber que você é meu aluno. Beijo! Viu só que legal? Então corre lá e me segue no Kawaii, tá bom? Então agora, bora pra aula. Na aula anterior a gente parou na página 100, então hoje a gente vai lá pra página 101. E lá na página 101 a gente vai dar continuidade nessas questões aqui, ó, de medida de temperatura, que a gente estava vendo, né, sobre a questão de tipos de medidas, não foi isso? Então aí, isso foi na aula anterior, né, deixa eu só aumentar um pouquinho mais que eu acho que vai ficar melhor, assim tá bom. Então olha só, leia a imagem e responda as questões. Aqui a gente tem a imagem da tela do celular que vocês já estão acostumados, né? Então tá mostrando aí, ó, Curitiba, 14 graus, aí tá mostrando a previsão do tempo. E na letra A diz o seguinte, o que significa 14 graus barra 7 graus ao lado da palavra hoje? O que significa isso aqui, pessoal? Então olha só, significa que 14 graus é a temperatura máxima prevista para esse dia e 7 graus é a temperatura mínima, ok? Então é isso aí. Aí na letra B, em qual desses 3 dias a temperatura prevista é maior? E de quantos graus Celsius é essa temperatura? Então vai ser o quê? Quinta-feira, que vai ser a maior temperatura, vai ser uma temperatura de 20 graus, beleza? Na letra C, em qual desses dias a temperatura prevista é menor? De quantos graus Celsius é essa temperatura? Então seria hoje, que seria aqui, ó, 7 graus, beleza? Tá, lá no número 36 a gente tem uma tabela, tá, com alguns dados. E aqui a gente tem os meses e aqui a gente tem a temperatura média registrada nesses meses, tá? Então na letra A diz o seguinte, qual é a maior temperatura em graus Celsius registrada nesse município? Então, aqui nesse município, a maior temperatura foi 32 graus. E a menor temperatura, aqui na letra B, 18 graus. E daí na letra C tá perguntando, qual é a diferença entre a temperatura média, né, do mês de janeiro e a temperatura do mês de junho? Então, se a gente for fazer a diferença, o que a gente vai ter que fazer? A
a gente vai ter que fazer 32 menos 18. Daí a gente vai achar 14 graus Celsius, ok? Beleza, vamos lá para a próxima página, página 102 agora. Então, números expressos na forma de fração. Aqui a gente tem uma pizza e tá dizendo o seguinte, que a Márcia comprou essa pizza e ela tá dividida em 8 partes iguais. Só que daí a Márcia foi lá e comeu um pedaço da pizza, tá? Então, o que a gente precisa pensar? Que a pizza inteira a gente chama na fração de inteiro, tá? Ou uma unidade, tá? Então, a pizza aqui inteira representa um inteiro na fração, tá? Se a gente tem uma pizza e ela está dividida em 8 partes iguais, então a gente tem 1/8, tá? Esse 1 aqui está representando uma pizza, nós temos uma pizza. E esse 8 aqui está dizendo que essa uma pizza ela está dividida em 8 partes, tá? É isso que está falando aqui, tá? Então, 1/8 é a mesma coisa que 1/8, beleza? Aqui tá só explicando o que eu já acabei de falar, né? Que o denominador indica quantas partes o inteiro foi dividido, tá? Então aqui, ó, foi dividido em 8 partes, é isso que tá falando aqui na partezinha verde. Aí é o seguinte, ó, qual é a fração que representa a parte que sobrou da pizza? Aqui nesse caso a gente vai ter 7/8. Por quê? Porque antes a pizza tinha 8 pedaços, a Márcia comeu 1. Se ela comeu 1, então é 8 menos 1. Então, ficaram 7 pedaços. Então, de 8 pedaços, sobraram 7, tá? Então, 7/8. Qual é a fração que representa a pizza inteira? 8/8, tá? 8/8, que é a mesma coisa, vai ser a mesma coisa que uma pizza inteira, ok? 2. Ana está montando o quebra-cabeça. Letra A. Quantas peças há no total nesse quebra-cabeça? Aqui a gente tem 9 peças. Letra B. Quantas peças desse quebra-cabeça são amarelas? Nós temos 4 peças amarelas. Letra C. As peças amarelas correspondem a que fração desse quebra-cabeça? 4/9. Por quê? Porque no total a gente tem 9 peças e 4 peças são amarelas, tá? Então, o total, gente, sempre vai ficar aqui embaixo, tá? Tudo que a gente for olhar, o total sempre vai ficar aqui embaixo. Então, você coloca aqui o 9, porque são 9 peças no total, e 4 peças amarelas, tá? Então, vai dar 4/9, beleza? Beleza, agora vamos... Opa, deixa eu voltar aqui, eu sempre faço isso, né, gente? Eu sempre vou passando as páginas assim, bora lá. Ó, no número 3 aqui, ligue... Deixa só eu arredar aqui pra cima um pouquinho, pra não atrapalhar vocês de enxergarem aqui. Então, vamos lá. Deixa só eu me arrumar aqui. Pronto. Ligue cada fração correspondente à leitura dela. Aqui a gente vai fazer aquele negócio que a gente sempre faz. Eu vou passando devagarzinho, você dá um pause no vídeo, tira um print e aí você vai conferir com a sua resposta, porque aqui não tem muito o que explicar, tá, gente? 1/3 tá aqui, 1/7 tá aqui, tá? Então não tem nem muito o que explicar. Então eu vou passar aqui pro próximo. Pro número 4, dessa vez vou voltar aqui para baixo, deixa eu voltar aqui para baixo no cantinho. Que fração corresponde à parte colorida em cada figura que está dividida em partes iguais? Indique a resposta na forma de fração e escreva por extenso. Olha só, quantas partes eu tenho aqui no total? Lembra que eu acabei de te falar que o total sempre fica embaixo? Então, eu tenho 6 partes aqui no total. Então, aqui eu vou colocar os 6 embaixo. Quantas partes coloridas? 4 partes, então a parte colorida eu coloco em cima. Aqui eu vou ter 4/6. Depois, na letra B, eu tenho também 4 partes, né? 4 divisões nessa figura, ó. 1, 2, 3, 4. O total sempre fica embaixo, então o 4 tá aqui. Quantas partes coloridas? Uma, então esse 1 tá aqui, 1/4. Depois aqui a gente tem 6 partes no total, então o 6 a gente põe embaixo. Quantas partes coloridas? 2, então vai dar 2/6. Entenderam? Beleza. Vamos para a próxima. Escreva uma fração em que o numerador seja igual a 1 e o denominador seja um número ímpar.
Aqui a gente vai ter respostas pessoais, mas como sugestão de resposta, você pode colocar 1/7, tá? Lembra, numerador é o que tá em cima, denominador é o que tá embaixo, tá? Então, o numerador seja igual a 1 e o denominador seja o número ímpar. Pode ser 7, né? Pode ser 9, que é o número ímpar também, beleza? B, numerador seja igual a 3, denominador seja igual ao número menor que 7. Então, o numerador é o que está em cima. Então, aqui, ó, todos têm 3 na parte de cima. E o denominador tem que ser menor do que 7. Então, você pode colocar 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Aqui, ó, você não precisa colocar tudo isso. Você escolhe só um, tá? Não precisa colocar tudo. Agora, lá no próximo, complete as frases com as frações adequadas. 1 centímetro corresponde a 1/100 do metro. 1/100avos, a gente lê assim, 1/100avos do metro. 15 minutos corresponde a 1/4 de hora. Por que 1/4 de hora? Porque 1 hora tem 60 minutos. Se eu dividir 60 minutos por 4, a gente vai ter 15 minutos, tá? C, 6 meses corresponde a meio ano, 1/2, tá? Meio ano. Por quê? Porque um ano tem 12 meses. Então, 6 meses é a metade, e a metade é representado por 1/2, tá? Por meio. 1 miligrama corresponde a 1.000avos do grama. E 1 mês corresponde a 1/12 do ano, ok? Aí agora lá no número 7, observe o hexágono a seguir. Então, usando uma régua, divida o hexágono em 6 partes iguais. Olha só como é que vai ficar. Vou falar a letra A, a letra B, já de uma vez pra gente já fazer. Ó, primeiro a gente tem que dividir. O hexágono, gente, ele vai ter, ó, 6 partes aqui, tá? A gente vai dividir em 6 partes iguais. E aí você vai pintar 5 partes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí na letra C, complete a frase. A fração 5/6 representa a parte que foi colorida nessa figura, tá? Então, ó, 6 partes é o total, 5 partes é o que você coloriu. Então, vai dar 5/6, beleza? Tá. Vamos lá para o próximo. Observe essa figura que está dividida em partes iguais. Quantas partes dessa figura estão coloridas de azul? Então, aqui, ó, muito fácil, 3 partes, né? Letra B, em quantas partes essa figura está dividida? 5 partes. Letra C, aqui não tem muito o que explicar, tá, gente? Isso daqui é uma coisa muito fácil. Escreva como se lê a fração que representa a parte colorida azul dessa figura. Aqui a gente vai ter 3/5, porque 3 partes estão coloridas e ela está dividida em 5 partes. Então, a gente tem 3/5. Considere que cada figura a seguir representa um inteiro dividido em 100 partes iguais e pinte a quantidade de quadrinhos que corresponde aos centésimos indicados em cada item. Olha só, 23 centésimos a gente vai colorir dessa forma aqui. Eu sugiro que você faça aquele esquema que a gente já está acostumado. Então, pausa o vídeo, tira o print se precisar e observa aqui para você ver os quadradinhos que você vai colorir, tá? Isso é uma sugestão de pintura, tá, gente? Então, vocês podem colorir aqui, pode colorir embaixo, tá? Então, vai ser 23/100, tá? 23 centésimos. Aqui, 71 centésimos. Então, a gente tem 100 quadradinhos, você vai colorir 71, tá? Então, vai ficar 71/100. 71 centésimos, beleza? Tá, vamos pro próximo. Página 106 agora, representação de reta numérica. Então, aqui, ó, observe a letra A representada nessa reta numérica e responda as perguntas a seguir. Então, olha só, a letra A tá aqui. O intervalo de 0 a 1 na reta numérica foi dividido em quantas partes iguais? Então, esse intervalo de 0 a 1 foi dividido em 4 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, tá? 4 partes iguais. Letra B, que fração corresponde ao ponto assinalado com a letra A? Então, aqui, ó, a gente vai ter 3/4, tá? Ó, 0, 1, 2, 3/4, tá? 3/4. Opa, deixa eu arrumar aqui.
A reta numérica... Peraí, deixa eu só diminuir um pouquinho, porque tá muito grandão, senão vocês não vão enxergar nada, né? Ó, a reta numérica... Deixa eu subir um pouquinho mais para ficar mais da hora. A reta numérica seguida é dividida em 10 partes iguais. Quais são as frações representadas pelos pontos A e pelo ponto B? Então, aqui pelo ponto A vai ser 3 sobre 10. Por quê? Porque ela está dividida em 10 partes iguais. O total sempre fica embaixo, já falei para vocês. E aqui a gente vai ter 3 por quê? Porque, ó, 1, 2, 3, tá? Então, 3 décimos. E a letra B vai ser 7 sobre 10, tá? 7 sobre 10. Então, ó, represente nessa reta numérica o ponto C, correspondente à posição da fração 9 sobre 10. Então, olha como é que vai ficar. O ponto C vai ficar aqui, tá? Por quê? Porque você vai ter que representar... Peraí, gente, que eu já tô com a minha garganta já daquele jeito. Toda aula eu fico com a minha garganta arranhando. Peraí. Então, olha só. Represente nessa reta o ponto D correspondente à posição da fração que indica um décimo. Um décimo vai ficar aqui, beleza? Agora, lá no D, nessa reta numérica, qual é a posição que corresponde à fração 5 sobre 10? 5 décimos. Represente marcando o ponto E na reta. Então, aqui vai ser o ponto E, tá bom? Tá. Aí, esse aí foi fácil. Agora, olha só. Divida, agora a gente vai ter que dividir a reta. Divida o intervalo de 0 a 1 na reta numérica a seguir em 8 partes iguais. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Para você dividir em partes iguais, é interessante você usar a régua, tá? E contar quantos centímetros tem. Por exemplo, vou dividir de 5 em 5 centímetros. Não, 5 é muito, né? Uns de 3 em 3 centímetros. Então, você vai dividir de 3 em 3 centímetros para ficar bem certinho, tá? Senão fica errado. Tá, você já dividiu em 8 partes iguais. Agora, você tem que indicar a posição correspondente à fração 5 oitavos. Então, olha só. 0, 1, 2, 3, 4, 5. O 5 tá aqui, tá? Então, conta 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser aqui em 5 oitavos, porque tem 5 partes aqui e 8 partes divididas no total, tá? Lá no 13, Amanda percorreu 3 décimos de um percurso de 100 metros. Escreva a fração correspondente à parte destacada nessa frase anterior. Aqui a gente vai ter 3 décimos. Tá? Então, ó, 3 décimos, 3 sobre 10. 3 sobre 10. Letra B. Divida o intervalo de 0 a 1 na reta numérica em 10 partes iguais e localize a fração na reta numérica. Então, olha só. 0, 1, 2, 3. Então, aqui vai ficar 3 sobre 10. Beleza? Letra C. Que fração representa a parte do percurso que ainda falta a Amanda percorrer? Para ela terminar de percorrer tudo, vai faltar 7 décimos, tá? Letra D. Para responder a questão do item anterior, que estratégia você usou? Então, olha só. Aqui a gente vai usar a reta numérica como suporte visual, tá? Então, a gente precisa olhar para a reta numérica e observar quantas partes está faltando para ela percorrer o caminho, tá? Então, vai precisar da reta numérica. Na 14 aqui, observe as frações representadas nessas retas numéricas. Então, aqui a gente tem a reta 1 e a reta 2. Deixa eu vir aqui para cima, para não atrapalhar vocês de olhar, né? Letra A, qual é a fração representada pelo ponto A na reta numérica 1? Aqui a gente vai ter 1/3. 1/3 aqui no A, tá bom? Aí depois no B. E qual é a fração representada pelo ponto B na reta numérica 2? Aí a gente vai ter 1/6. Então, aqui a gente vai ter 1/3 e aqui a gente vai ter 1/6. Agora, lá na página 108, chance de ocorrer um resultado. Prof, por que você está indo muito rápido? Porque ainda faltam muitas páginas para maratona. E
vocês sabem que a maratona a gente vai um pouquinho mais rápido, tá bom? Então eu tô indo mais rápido pra gente dar conta de finalizar a maratona. Então olha só, observe as roletas. Aqui a gente tem a roleta A e nós temos a roleta B. Agora responda marcando um X na opção correta em cada uma das questões a seguir. Se você girar os ponteiros, em qual dessas roletas a chance do ponteiro parar no verde é maior? Nesse caso vai ser na roleta B, ok? Por quê? Porque esse verde aqui, ó, ele tá muito grande e esse verde aqui tá pequenininho, então a roleta B é mais fácil. Se você girar os ponteiros, em qual das roletas a chance do ponteiro parar no azul é maior? Nesse caso, vai ser na roleta A, porque a roleta A tem um monte de azul, ó, tem 3 azuis aqui, então é mais fácil na roleta A. Podemos afirmar que a chance de o ponteiro parar no amarelo é igual nas duas roletas? Sim, porque nas duas roletas tem uma quantidade boa de amarelo. Como você pensou para responder essas questões? Registre a seguir. Então, olha só, você precisa considerar a quantidade de partes iguais em que cada roleta está dividida para estabelecer comparação visual de equivalência entre as regiões de cada cor. É só isso que você vai colocar na sua resposta, tá? Considerar a quantidade, ou você pode colocar considerei a quantidade de partes iguais em cada roleta. Aí daí vocês vão colocar até aqui, ó, até onde tá a mãozinha. Só isso, ok? Belezinha, vamos lá pro próximo. Ideias de fração. Lucas foi contratado para cobrir uma parede inteira com lajotas. Observe a parte do serviço que ele fez até o momento. Lajotas é aquele azulejo, né, que a gente coloca. Azulejo. Ó, quantas lajotas serão necessárias para cobrir essa parede toda? Aqui, se você for contar os quadradinhos, a gente vai precisar de 36 lajotas para cobrir tudo, tá? Quantas lajotas o Lucas já colocou? 12, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, já colocou 12. Letra C, escreva a fração que representa a quantidade de lajotas que o Lucas já colocou. Em seguida, escreva como se lê essa fração. E olha só, gente, ele já colocou 12, tá? E precisa de quantas? De 36. Então, vai ser 12 36 avos, ok? 12 36 avos. Na letra D, escreva a fração que representa a quantidade de lajotas que faltam ser colocadas na parede. Em seguida, escreva como se lê essa fração. Aqui vai ser 24 36 avos, tá? 24 36 avos. No 2, considerando que atrás dessa pilha de blocos não há blocos escondidos, que fração dessa quantidade de blocos representa o bloco amarelo? Olha aqui, quantos blocos eu tenho? 1, 2, 3. Então, o total sempre fica no denominador, sempre fica embaixo, ó. Olha o 3 aqui. E quantos blocos amarelos eu tenho? Eu tenho só um bloco amarelo, olha aqui. Então, vai ser 1/3, ok? E os blocos verdes, a mesma coisa. Eu tenho 3 blocos no total, olha o 3 aqui. E quantos blocos verdes eu tenho? Só 2. Então, 2/3, tá? Agora vamos lá para 110. Na imagem, peraí, deixa só eu arrumar aqui. Ó, na imagem a seguir, a gente tem 15 lápis aí. Agora, olha só, pinte de azul 1/5 dessa quantidade de lápis. Esse AZ aqui significa azul, então você vai pintar aqui, 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 tá? Aí, pinte de amarelo 3/5 dessa quantidade de lápis. Aqui vão ser os amarelos, ó. Todos esses amarelos. Agora, escreva a estratégia que você utilizou para descobrir as quantidades de lápis que correspondem a 1/5 e 3/5. Então, olha só, você vai colocar assim, ó. Considerei, ó, início de frase letra maiúscula. Considerei a disposição de 5 lápis em cada uma das 3 linhas. Foi possível, no caso de 1/5, associar ao quociente da divisão de 15 por 5. E no caso de 3/5, foi possível multiplicar por 3 a quantidade que corresponde a 1/5 dessa quantidade de lápis, ok?
Lá no 4 agora. No tanque do carro de Joana cabem 60 litros de combustível. Observe o marcador de combustível do carro dela e calcule quantos litros de combustível corresponde a 1/4 desse tanque. 1/4 desse tanque vai ser 15 litros. 2/4 desse tanque vai ser 30 litros. 3/4 desse tanque vai ser 45 litros. Como que a gente vai ver isso? A gente vai fazer assim, ó. Lembra que aqui tá falando que cabe 60 litros? Então tá. Então, se cabe 60 litros e eu tenho que fazer 1/4 desse tanque, você vai fazer 1/4 de 60. Tá? Aqui vai ser 1 vezes 60 dividido por 4, ok? Que é a mesma coisa que 60 dividido por 4. Ó, 2/4 de 60. Então, ó, você vai fazer 60 vezes 2 dividido por 4. Ó, 60 vezes 2 dividido por 4. Vai dar 30. Lembra que faz assim, ó, um bizu para você saber mais ou menos a conta que você tem que fazer. Esse D aqui, ó, finge que é um vezes, tá? Então, 2 vezes 60 dividido por 4, tá? Vai dar 30. 3/4 de 60. 60 vezes 3, aqui ó, 3 vezes 60, 60 vezes 3, dividido por 4, vai dar 45, ok? Então é essa conta aí que você vai fazer. Vamos lá agora para o último, comparando frações com um inteiro. Escreva se a fração é própria, imprópria ou aparente. Aqui ó, eu vou colocar assim, daí vou passar rapidinho, você dá um print, a gente vai fazer esse esqueminha para esse daqui também, pra gente não gastar muito tempo na aula de hoje. Então, olha só, 3/5 vai ser própria, 18/9 vai ser aparente, daí eu vou passando assim, ó, e daí você vai e dá um pause ou tira o print da tela, a gente vai fazer aquele esqueminha, tá? Porque tem muita coisa que eu já expliquei, aí quando tem coisa que eu já expliquei nas aulas, aí eu faço assim, vou passando direto, por isso que hoje a aula tá indo muito mais rápido, tá? Então, quando eu faço a aula mais rápido assim e não fico explicando muito, vocês já sabem que aquela matéria eu já expliquei antes, tá bom? Então, se você já me segue aqui no canal, tem coisas que eu não vou explicar porque você já viu em aulas anteriores, ok? Considere as frações a seguir e responda as questões. Quais frações são menores que 1? Então, aqui a gente vai ter 3/4 e 2/7. Elas são menores do que 1. Quais frações correspondem a 1? 1 inteiro, gente, é sempre o número por ele mesmo, tá? Então, 9 sobre 9, né? 9 nonos e 2 meios aqui, ó, tá? Então, 2 sobre 2. Então, corresponde a 1. Quais frações são maiores do que 1? A gente vai ter 10 sobre 2, 12 sobre 6 e 7 sobre 1. Lá no número 7, divida o numerador pelo denominador. Então, 2 dividido por 1, 2. 14 dividido por 7, 2. 25 dividido por 5, 5. 11 por 11, 1. 100 por 100, 1. Por isso que quando o número ele fica sobre ele mesmo, a gente fala que ele é um número inteiro, porque se eu dividir 100 por 100, eu vou encontrar 1. Se eu dividir 11 por 11, eu vou encontrar 1. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1, ok? 13 por 1, 13. Beleza. Agora, complete as frações de modo que cada igualdade seja verdadeira. Então, aqui, ó, se eu tenho o número 3 como resposta, eu vou colocar 3 sobre 1, tá? 21 sobre 7 é igual a 3, ó, se eu dividir 21 por 7, eu vou encontrar 3. Se eu dividir 50 por 25, eu vou encontrar 2. Se eu dividir 4 por 2, eu vou encontrar 2. Se eu dividir 28 por 4, eu vou encontrar 7. Tá, deixa eu explicar, né, que isso aqui eu não expliquei. Tá, prof, mas como que eu vou fazer para saber que esse número que eu tenho que colocar aqui é 4? Eu vou ter que ficar fazendo um monte de divisão até chegar no 4? Não, você pode fazer aqui, ó, 7 vezes 4, 7, 14, 21, 28. Então, por isso eu sei que aqui é o número 4, tá? Desculpa, gente. 28 dividido por 7, tá? Falei errado. 28 dividido por 7, eu vou encontrar 4.
ok? Aí a gente vai fazer, ó, 36 dividido... Quer ver? Eu vou até fazer aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a calculadora. Olha só. Peraí, vou pegar a calculadora aqui. Aí vou aumentar aqui de novo. Acho que eu não vou conseguir pegar a calculadora, peraí. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Ó. Ih, saiu, peraí. Peraí que eu já vou colocar aqui, peraí. Ó. Ó, por exemplo. Se eu fizer... Pegar esse aqui, ó, 28 por 7, que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Se eu fizer 28 dividido por 7, eu vou encontrar o quê? 4, tá? Então, ó, 28 dividido por 7, eu encontrei 4. Agora, ó, 36, aí aqui, ó, 18 e 2, né? Olha só, aqui vai ser o contrário, eu não vou fazer divisão, aqui eu vou fazer multiplicação. Então, olha só, 18 vezes 2, eu encontrei 36, tá bom? Então, aqui em cima, eu fiz, mostrando na calculadora fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Porque tem hora que até a gente confunde, aí por isso que eu falei errado naquela hora. Porque aqui, olha, o 28 tá em cima e eu preciso encontrar a resposta embaixo. Então, quando o número estiver em cima e eu tiver que encontrar a resposta embaixo, eu vou fazer divisão. Então, eu fiz 28 dividido por 7 e encontrei 4. Aqui na letra F, eu tenho que encontrar a resposta em cima, tá? Então, aqui, por isso que eu fiz 36, ó. 36. 36 não, desculpa. 2 vezes 18, ó, são os números que eu tenho, ó. 2 vezes 18, vou encontrar 36, ok? Então, ó, vamos pegar mais um aqui. Ó, o 22 aqui, ó. Eu tenho o 11 e eu tenho 2. Eu preciso encontrar a resposta que tá em cima. Se eu tenho que encontrar a resposta que tá em cima, eu vou fazer multiplicação. Então, 2 vezes 11, eu encontrei 22, tá? Deu pra entender? Aqui também, ó, eu preciso encontrar o número que tá em cima. Se eu preciso encontrar o número que tá em cima, eu vou fazer 13 vezes 1 dá 13, tá? Então, resumindo, que eu acho que agora deu pra vocês entenderem com a calculadora, tá? Então, resumindo, se eu tiver que encontrar o número que tá em cima, eu vou fazer multiplicação. 13 vezes 1, 13. 2 vezes 11, 22. Se eu tiver que encontrar o número que está embaixo, aí eu vou fazer divisão. 28 dividido por 7, eu vou encontrar 4, tá? 4 dividido por 2, eu vou encontrar 2. Ficou claro assim? Porque na primeira vez que eu falei até eu confundi. Então, eu coloquei assim na calculadora para vocês entenderem. Quando tá em cima, a gente faz multiplicação. E quando tá embaixo, a gente faz divisão, ok? Beleza. Agora vamos lá para Peraí, onde que a gente parou? A gente tá na 110, 111. Vamos lá para 112. Então, ó, aqui, Juliana comprou 2 pizzas grandes divididas em 8 pedaços iguais cada uma. Observe quanto de pizza a família dela já comeu e faça o que se pede. Escreva uma fração imprópria e um número misto para representar a quantidade de pedaços de pizza que estão nas bandejas e ainda não foram consumidos. Então, olha só, aqui a gente vai ter uma fração imprópria, a gente vai ter 9/8 e a gente vai ter um número misto, 1 sobre 1/8, beleza? Beleza, aqui eu vou andando mais rápido porque aqui eu já expliquei também. Escreva uma fração imprópria e um número misto para representar a quantidade de laranjas a seguir, considerando que a laranja cortada representa a metade de uma laranja. Então, aqui a fração imprópria vai ser 7/2 e o número misto vai ser 3 sobre meio, tá? 3/2 aqui. Aqui, relacione cada fração imprópria à representação correspondente na forma de número misto. Deixa eu vir aqui pra... Não, peraí. Acho que eu vou ter que diminuir aqui, né, gente? Peraí. Vou diminuir assim e vou ficar mais pra cá. Não, acho que aqui já dá. Aqui já dá, vocês estão enxergando bem. Então, ó, aqui a gente vai ter essa malha
volta com as linhas, daí a gente vai fazer aquela mesma coisa. Então você dá um pause no vídeo, tira um print e observa para ver se você colocou isso aqui como resposta, ok? Então, ó, aqui a gente vai parar hoje na página 112, daí se vocês ficaram com dúvidas em algumas coisas, é só voltar nos vídeos anteriores. Então é o que eu falei com vocês, quando eu começar a fazer mais rapidinho assim, é porque eu já expliquei anteriormente, daí volta lá nos vídeos anteriores para ver as explicações, principalmente aqui das frações, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus amigos e eu te espero porque amanhã tem aula, então eu te vejo na aula de amanhã, tá bom? Até lá! Tchau!